Falar em público é a mesma coisa. Não existe fobia em falar em público. A pessoa não sabe falar em público. Mas nesse caso não existe um elemento de aceitação social, exclusão social, medo de não ser aceito pelo grupo. E onde tá isso aí? Pois é. Tá aqui. Isso é real? Não. Isso tá na cabeça da pessoa. Para eu escrever 35 livros, eu tive que ler mais de 10 mil livros na minha vida. Cada dia eu estou num lugar aprendendo, voltando, errando, fazendo de novo, tendo que lidar com aquilo que eu não conhecia, me equivocando, voltando atrás, corrigindo, aprendendo, sentando para ver palestra de outras pessoas. Depois disso tudo, a pessoa precisa ter o dom da palavra. Arthur Moreira Lima, um dos nossos maiores pianistas, magnífico. Certa vez ele terminou um concerto no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, lá na Afonso Pena. E maravilhoso, como sempre. Quando ele terminou, um jovem de uns 30 anos chegou para ele e disse assim: eu adorei o concerto do senhor. Eu daria a vida para tocar piano assim. Ele respondeu: eu dei a vida. Bem, nesses dois vídeos que eu apresentei pra vocês, eu não me lembro corretamente o nome deles. Eu sei que um chama, eu não sei se é Mário Cortella ou Sérgio Cortella, ou Mário Sérgio Cortella, o nome dele. Mas eu vou colocar o nome deles aqui na descrição e na edição do vídeo, editor, então coloca o nome dele aí. Bem, o que eles estão falando é o seguinte: pra vocês terem uma boa oratória, você não nasce assim. A grande maioria das pessoas não nascem assim, tendo uma boa oratória. Elas treinam ao longo do tempo. E eu não digo só em boa oratória. Eu falo assim, em questão até mesmo de conversar com as pessoas. Muitas pessoas têm fobia em falar com novas pessoas. E tudo isso, gente, eu quero que vocês saibam que é treinável. E ao longo desse vídeo, vocês vão entender um pouco mais. Bem, a maioria das pessoas de sucesso, elas possuem uma boa oratória, gente. Elas conseguem articular bem as suas ideias. Elas conseguem convencer multidões de pessoas para o bem ou infelizmente para o mal. Vocês podem ver, gente, nos dias de hoje o que mais está tendo são influenciadores, grandes influenciadores que estão vendendo os seus cursos, fazendo grandes lives, convencendo as pessoas, e as pessoas, a grande maioria, compram as suas ideias. Nem sempre são boas as ideias deles, gente, então tomem cuidado, garimpem bem os cursos que vocês forem comprar, porque tem muita gente que está querendo simplesmente arrancar o dinheiro de vocês. Bem, primeiramente, para você ter uma boa oratória, você precisa fazer exercícios para isso. A grande maioria das pessoas que falam bem, gente, não nasceram assim, como eu disse. Elas treinam a sua voz. Por isso, separei aqui na descrição 6 vídeos de uns canais que eu admiro muito. E eles são especialistas no assunto. Com vídeos para melhorar a dicção, para melhorar a voz para fora, para ter uma voz mais bonita, para ter uma voz mais grossa, claro, se você quiser. E os canais que eu separei são os seguintes: o canal do Roberto Malê, o canal Voz em Construção, o canal Cantar Bem, o canal do Acácio Júnior e o canal da Manu Cavalaro. Todos esses canais, gente, eles vão trazer exercícios para a voz, que me ajudaram na minha caminhada, inclusive eu faço eles até hoje. Eu tenho certeza que vão ajudar a vida de vocês, porque, gente, muitas das vezes o problema está ligado com a nossa dicção também. A gente trava na hora de falar, trava na hora de expressar o que a gente quer dizer. Então é bom a gente ter esse primeiro passo para desenvolver os outros. Ter uma dicção melhor, uma voz para fora, sabe? Isso é muito importante, uma voz bonita, inclusive. Bem, outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre a falta de autoridade. Muitas das pessoas falham em falar em público porque elas estão falando sobre assuntos que não possuem nenhuma autoridade, gente. Eu tenho certeza que se vocês tiverem autoridade no assunto que vocês estão falando, mesmo com que vocês travem, o medo vai diminuir. Eu estava em um dia desses em uma pregação e tinha um pastor que estava pregando que eu não sei se ele era gago, mas ele estava tendo muita dificuldade para falar. Mas ele tinha tanta facilidade naquele assunto, ele sabia tanto sobre o assunto que ele estava falando, que ele não ficou com medo de estar travando na fala, do que as pessoas iam pensar dele. Ele simplesmente conseguiu falar. Ele simplesmente falou, mesmo travando, as coisas que ele queria falar, porque ele realmente sabia sobre aquilo que ele estava falando. Então, gente, mesmo que você trave na hora que você for falar, se você sabe o que você está falando, já é um grande passo. Então, gente, o que eu quero que vocês façam? Antes de vocês se posicionarem sobre algo, antes de vocês decidirem falar em público, eu peço que vocês estudem sobre aquilo antes, porque automaticamente, gente, grande parte do medo vai embora. Entretanto, todavia, porém, mesmo assim, eu sei, gente, o medo pode acabar continuando.
E eu sei, para vocês acabarem de vez com ele, vocês vão precisar se colocar em situações de risco, entre muitas e muitas aspas. Eu digo entre muitas e muitas aspas porque só o nosso cérebro considera como situações de risco. Nosso cérebro quer se proteger. Então ele evita ao máximo que a gente se coloque em situações que vão ser desconfortáveis pra gente. Por exemplo, quando você vê um grupo de pessoas que você queria conversar, no fundo você queria conversar com eles, mas parece que tem uma coisa te prendendo, então é o seu cérebro que tá achando que aquilo é uma situação de risco, que vai te matar. Mas realmente, você sabe muito bem que não é isso que acontece. E tem um TikToker que ele representa muito bem isso. O nome dele é Rafael Grattapaglia. Ele é um TikToker que, assim, eu acho ele muito bacana. Ele se coloca em diversas situações onde o nosso cérebro considera como de risco. Mas ele quer mostrar pra gente que a gente não tem que ligar porque as pessoas vão pensar da gente. Ele mostra nos vídeos, inclusive, que enquanto ele ele pula no meio de um tanto de gente, ele grita no meio de um tanto de gente, passa 1 minuto e as pessoas já esqueceram dele. Porque as pessoas estão pensando no próprio nariz. As pessoas estão pensando também o que as pessoas estão pensando nela. Eu sei que ficou meio confusa essa frase, mas é o seguinte: as pessoas não estão perdendo tempo em você. Elas estão perdendo tempo nelas mesmas. Como você está fazendo. Gente, eu sei que pode estar meio confuso o que eu tô falando, mas é isso. Você não deve se preocupar com o que as pessoas estão pensando de você, gente. Grande parte do medo que vocês sentem de falar em público é por conta disso. Vocês estão com medo do que as pessoas vão falar. E para vocês perderem esse medo, vocês precisam ir vencendo ele aos poucos. E eu vou explicar para vocês como vocês vão fazendo isso. Você vai num lugar público, né? Tem alguém olhando talvez, eu vou só me balançar aqui, ó. Né? E a ideia é justamente você ver que você vai sobreviver, né? Por que acontece? Isso é um... Bem, esse TikTok, ele faz de uma maneira bem exagerada, né? Ele sai, ele grita nas praças de alimentação, ele pula no meio de um tanto de gente. Vocês podem começar de uma maneira mais simples. Vocês podem começar saindo da zona de conforto em pequenas coisas. Por exemplo, conversando com a moça de um caixa, sei lá, puxando um assunto qualquer que seja, puxando esse assunto. Eu acho que vai ser um grande começo. Vocês já vão conseguir desbloquear uma barreira. Outra coisa que vocês podem fazer, vocês podem se inscrever em grupos de debate online mesmo, gente. Online, como simulações da ONU e outros debates. Em breve aqui no canal a gente vai abrir esses debates também, porque vai com certeza ajudar a vida de vocês. Eu mesmo, as simulações da ONU eu sempre gostei muito de participar, porque na minha escola eles faziam essa simulação. Mas tem lugares que fazem online, por exemplo. Se eu conseguir achar, provavelmente eu vou achar, eu vou colocar aqui no grupo. No grupo não, né? Na descrição do vídeo, alguns links de simulações da ONU. Eu acho que vão ajudar muito a vida de vocês. E também, se vocês quiserem, quando vocês já estiverem no estágio acima, vocês podem passar essas vergonhas que o Rafael passa. Vocês podem gritar em público, gritar na praça de alimentação, porque aí, com certeza, quando vocês fizerem isso, aí a vergonha foi embora totalmente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente. A comunicação é treinável. E quanto mais você se colocar em situações que seu cérebro considera como de risco, mais acostumado a falar em público você será, gente. E também não se trata só de falar em público. Saber se expressar em si já é muito bom. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês cresçam cada vez mais. Comentem nos comentários aqui ideias para novos temas de vídeo. E se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você amou o conteúdo, porque esse conteúdo aqui é de qualidade, gente. Então, peço que vocês se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo para engajar mais o nosso conteúdo. E é isso aí, gente. Falou pra vocês.